Olá, este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre as pós-graduações e, para isso, conversaremos com o Luiz Augusto de Paula Souza, que é graduado em Fonoaudiologia, mestre em Distúrbios da Comunicação e doutor em Psicologia Clínica. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Fonoaudiologia e assessor da Pró-Reitoria de Educação Continuada, PROEC. E a Silvia Helena Simões Borelli, que é antropóloga e professora do curso de Ciências Sociais da PUC. É assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da PUC de São Paulo. Também é professora do mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM de São Paulo. Coordena o curso de pós-graduação em Ciências Sociais da Infância e Juventude na Claxo. É assessora da FAPESP e da CAPES. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar perguntando: o que diferencia, o que são as pós-graduações? A rigor, pós-graduação é aquilo que a gente faz depois da graduação. Portanto, o pré-requisito é ter feito a graduação para poder cursar, cursos de pós-graduação. A pós-graduação pode ser lato sensu e stricto sensu. Vou falar aqui do lato sensu, Silvinha do stricto sensu. No lato sensu, a pós-graduação tem muito a ver com o mercado de trabalho. Geralmente as especializações e os aperfeiçoamentos e aprimoramentos são cursos que exigem como pré-requisito a graduação e que são cursos de adensamento, de aprofundamento, de desenvolvimento de certas habilidades e competências em temáticas específicas para determinados campos profissionais, né? Então, uma especialização numa certa temática para a área A, B, C, D. A diferença entre especialização e aperfeiçoamento é basicamente o tamanho do curso. Cursos mais longos e regulamentados pelo MEC, que são apenas as especializações, que tem que ter pelo menos, no mínimo, 360 horas. Os aperfeiçoamentos são basicamente cursos como os de especialização, só que mais curtos, em geral de 180 horas. E os aprimoramentos são necessariamente formação em serviço, quase estágios supervisionados, também com 180 horas, um pouco mais, um pouco menos, e em geral na área da saúde. Antes de entrar, essa carga horária, a especialização, mais ou menos 2 anos. Mais ou menos 2 anos, tá. E o MEC define como mínimo 360 horas. Pode ter mais, mas não pode ter menos nas especializações. Os aperfeiçoamentos, 180 horas, os aprimoramentos também 180 horas, e os aprimoramentos são basicamente desenvolvidos na área da saúde. Então, você ia falar do stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu também é para alunos que também já fizeram a graduação. Em geral, alunos que fizeram graduação numa determinada área procuram uma continuidade na sua própria área, mas também há uma característica que pode ser uma característica de multidisciplinariedade, que o aluno fez graduação numa determinada área e pode procurar uma outra. A pós-graduação stricto sensu, ela está voltada para um processo de formação também para o aprendizado da pesquisa, para o desenvolvimento daquilo que seria a aptidão, a capacidade para a investigação acadêmica, a investigação científica, mas também uma investigação voltada para aquilo que seriam as ações sociais e tudo isso. A pós-graduação stricto sensu, ela está, em geral, dividida para aquilo que seria o mestrado e o doutorado. Isso implica em que o aluno tenha que desenvolver até o final do seu curso a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado. Óbvio que a pós-graduação stricto sensu também
tem um vínculo e está vinculada com aquilo que seria a capacitação para o mercado de trabalho. Mas para um mercado de trabalho mais voltado para a docência em faculdades, universidades. No ensino superior. No ensino superior e a docência que hoje em dia no Brasil tem sido cada vez mais qualificada por aquilo que seriam estes processos, né, de continuidade da formação pelo mestrado e pelo doutorado. Os famosos Master Business Administration, MBAs, tão divulgados e tal, são cursos de pós-graduação estrito ou lato sensu? Lato sensu. Lato são sensu. Especializações. Igual às outras? Exatamente igual, com a diferença de que elas são no campo dos negócios. Sei, né? Só isso. E importaram uma nomenclatura americana, né? Mas é uma especialização como qualquer outra. Nos Estados Unidos também ou esse Master é um grau universitário? Não, não é um grau universitário. Não, nos nem no Estados Unidos Brasil, também. nem nos Estados Unidos. É um Sei. curso de especialização, embora a estrutura da formação pós-graduada lato sensu nos Estados Unidos não seja exatamente aquela que temos no Brasil. Então há diferenças, mas não é um grau, né? Quer dizer, não confere as especializações no Brasil, nem os MBAs nos Estados Unidos conferem título. Título, né? reconhecido pelo MEC. Isso, eles dão certificados de curso, mas não conferem diplomas, títulos acadêmicos. Né? Ainda no campo do esclarecimento. Mestrado profissionalizante, uma novidade que está entrando no mercado, não tão divulgado. Uma novidade que já não é tão novidade. né? Já tem algum tempo, né? Qual é a diferença com o MBA? Com a especialização? O mestrado profissional, ele foi alguma coisa não só implementada e incorporada pela CAPES, pelo Conselho de Pesquisa, né, do Ensino Superior, mas ele foi também uma demanda da própria dinâmica de formação. Então, algumas áreas, especificamente áreas ou voltadas para a saúde, ou voltadas para as engenharias, ou voltadas para... desenvolveram esta perspectiva de um mestrado profissional, que é um mestrado que tem características diferentes do mestrado e doutorado, mais voltado para aquilo que seria uma formação acadêmica, uma formação para o pesquisador e, em geral, os objetos são objetos mais especificamente centrados naquilo que seria uma intervenção, uma ação, alguma coisa que seja mais diretamente voltado para a perspectiva da profissão. Agora, o mestrado profissional, ele dá, diferentemente daquilo que o Tuto tinha falado em relação ao MBA, ele vai dar aquilo que seria a certificação e um título de mestre para o mestrando que desenvolveu o trabalho em qualquer uma das áreas. E ele pode fazer aí um doutorado regular. O título de mestrado profissional, ele dá o direito, assim como o mestrado estrito sensu, ele dá o direito do aluno continuar o seu processo de formação e fazer um doutorado. Observando na minha atuação cotidiana, a pós-graduação em geral já está incorporado no discurso dos jovens. Quer dizer, eles sequer escolheram suas profissões, os seus cursos universitários, já estão pensando em engatar uma pós-graduação. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que tem algumas razões. Uma delas, e talvez uma razão problemática, digamos, é uma razão mercadológica. O mercado, sobretudo das instituições privadas de ensino superior, entendeu rapidamente que esse é um nicho, né, muito grande, sobretudo no tempo em que vivemos, né, nessa era da informação, no capitalismo cognitivo, digamos assim, onde a ideia de uma educação continuada, de uma educação para sempre, inclusive no nível formal, ela é cada vez mais valorizada. Então, rapidamente o mercado entendeu que era preciso gerar produtos para continuar fidelizando, usando uma expressão do mercado, fidelizando os estudantes para que eles fossem
eternamente clientes das instituições de ensino, sobretudo das instituições privadas. Então essa é uma razão muito forte e tanto é que a propaganda, a publicidade da especialização, ou melhor, da pós-graduação lato sensu, ela em geral fala em pós-graduação sem qualificativos, sem fazer distinção, para dizer temos pós-graduação, como se fazer uma especialização, um MBA, fosse a mesma coisa que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é um estágio depois do doutorado. Então essa é uma razão muito forte, que acho que de certa maneira explica esse boom, né, que a gente tem no campo da chamada pós-graduação. Por outro lado, também no campo profissional, a ideia de a necessidade de qualificação num mercado que se torna cada vez mais competitivo, né, e no qual as universidades, as empresas valorizam na seleção, na pontuação para concursos, etc., títulos, cursos, né? Então, a educação continuada também se coloca aí como um diferencial competitivo para os estudantes, para os profissionais. Acho que na mesma linha que está sendo colocada, acho importante também marcar que, se eu tinha dito anteriormente que também a pós-graduação estricto sensu estaria vinculada a uma questão de mercado, mas um mercado mais voltado para a docência, para a investigação e etc., e para a qualificação naquilo que seria na área de pesquisa, esses critérios também passaram a ser considerados de maneira bastante enfática por aquilo que seriam os sistemas de avaliação de todos os cursos de graduação e de pós-graduação no Brasil. Quer dizer, não só no Brasil, esses são sistemas que estão se desenvolvendo em vários países da América Latina, bom, isso nos Estados Unidos, na Europa já é. Então, acho que o dado também de qualificação passou a ser um critério não apenas para atribuir uma legitimidade e aquilo que seria uma valorização para as graduações, mas como também para as pós-graduações. Então, isso entra naquilo que seria o esquema de avaliação do MEC, em geral, para as graduações, e da CAPES, particularmente, para aquilo que seria o sistema de pós-graduação acadêmico estricto sensu. Então, a perspectiva hoje de um aluno que terminou a graduação, que busca uma especialização e que tem também aquilo que seria a perspectiva de ter que fazer um mestrado, um doutorado, porque dificilmente ele conseguirá, enfim, trabalhar naquilo que seria o ensino superior se ele não tivesse respondido por essas qualificações. Ao mesmo tempo, as instituições de ensino superior, as IES de ensino superior, cada vez mais buscam aquilo que seria o processo dos professores ou dos candidatos à docência qualificados por este sistema de avaliação nacional. E acho que a Silvinha entra num campo que é importante, que é o seguinte, quer dizer, a ideia de que você precisa aumentar os patamares de qualidade da formação do profissional brasileiro é um debate que está no campo, inclusive, do desenvolvimento do país, portanto, no debate político, e tem uma dimensão muito positiva. Se eu tinha apontado antes uma dimensão mercadológica, que é legítima, mas ela não está voltada aos interesses do desenvolvimento nacional. Por outro lado, a gente tem o desenvolvimento de uma cultura, né, a emergência de uma cultura nas últimas décadas de valorização da qualificação profissional, daí também o sentido, digamos aqui, de um ponto de vista positivo, porque produtivo, né, de uma manutenção, né, da qualificação da mão de obra no Brasil em todos os níveis, seja para as aptidões e competências para a profissão especificamente, seja para a investigação científica, acadêmica e de tecnologias sociais as mais variadas, né? Os meus orientandos, claro, toda ação, por consequência, tem uma reação. Meus orientandos, que são jovens de ensino médio, não todos, claro, desculpa, eles pensam a pós-graduação mais lato sensu como uma forma de corrigir eventuais erros de suas escolhas originais. Não seria só uma especialização. Aí eu fiz um curso, de repente, na pós eu posso dar uma corrigida, né?
E é uma forma diferente de pensar. Me preocupa como orientador o jovem estar se questionando em relação à pós, quando não tem ainda nem a formação inicial, né? A gente vive, de certa maneira, numa cultura da ansiedade generalizada, inclusive no campo da formação profissional. Agora, acho que tem aí também dois lados dessa moeda. Um lado, que eu digamos que é o lado mais complexo, é a ideia também vendida pelo mercado do esquentamento do teu diploma de graduação. Então, estudantes que se formaram em instituições com menos credibilidade, com menor credibilidade, prestígio no mercado, buscam fazer pós-graduação, lato sensu, em instituições com maior prestígio, para agregar ao seu currículo credenciais dessas instituições com maior prestígio. Isso é uma coisa. A outra coisa, que eu acho que essa é, digamos, muito saudável e faz parte de uma curiosidade intelectual dos jovens, de todos, e dos jovens em particular, é o seguinte, quer dizer, eu participei, eu vivi uma experiência de formação numa instituição e quero poder experimentar o diálogo, a interlocução com outras instituições, ou com outros níveis de interlocução na instituição onde eu me graduei, o que é salutar. Para além dessas questões, digamos, mais que caberia uma perspectiva mais crítica do nosso ponto de vista, eu acho que há vários mecanismos que eu chamaria genericamente de mecanismos de inclusão e que, de certa maneira, atingiram a um contingente muito maior de jovens do que simplesmente pensar naqueles poucos jovens que ou conseguiam chegar naquilo que seria um processo de formação via pós-graduação lato sensu, ou que seria um processo de formação via pós-graduação stricto sensu. Então, eu penso que há projetos, mais recentemente, se a gente for pensar nos últimos anos ou nas últimas décadas, projetos que genericamente, acho eu, nós podemos chamar de inclusão e que estão permitindo que, porque quando falávamos de pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu, nós estávamos falando do acesso a muito poucos jovens, tá? Então, inclusive acho que talvez essa legitimidade, divulgação dos cursos voltados para negócios e etc., tenham ganhado um espaço muito grande para pensar esse processo de formação. Mas se a gente for analisar processos como Enem, ProUni, Ciências Sem Fronteira, uma série de projetos que, de certa maneira, de políticas públicas de inclusão, que de alguma maneira jogam para a gente pensar um outro lado dos processos de formação, não apenas aqueles que, de certa maneira, estavam vinculados a uma dinâmica muito fortemente pautada, definida pelo mercado, e hoje é como se talvez tivéssemos uma mudança, um descentramento daquilo que seria esses processos de educação continuada, ou seja, a ampliação. Então, eu também vejo esse desejo dos jovens pela formação como alguma coisa que deu para alguns esse critério, e que antes, na verdade, eles não tinham. E acho que vale a pena, só para acrescentar, Silvinha, o Brasil viveu, na última década e meia, o maior processo de inclusão social e de distribuição de renda e, portanto, de emancipação social das classes menos favorecidas do mundo do século XX para cá, né? Nem o período da entreguerras na Europa teve um processo de distribuição e de emancipação social tão forte quanto o Brasil viveu nos últimos anos. Com problemas, claro, com contradições e com necessidade ainda de consolidação, mas isso gera uma demanda social e, ao mesmo tempo, uma capacidade de problematização da sociedade para os parâmetros, para os critérios e para os padrões educacionais nos seus vários níveis, da educação básica, a educação superior e a educação pós-graduada, tanto o lato sensu quanto, especialmente, o stricto sensu. De um lado, a pós-graduação agrega, traz mais conhecimento, aumenta a cultura, especializa, mas, por outro lado, também existe um lado perverso, olhando pelo mercado. Quer dizer, o mercado de trabalho, sem mudar nada,
na hierarquia e na distribuição de salários, quando percebe que a população aumenta sua longevidade educacional, vamos chamar assim, ela aumenta os requisitos, né, educacionais. Sobe o sarrafo, né? Sobe o sarrafo. Isso, tem sobe que o sarrafo, pular mais alto. Né, para manter as coisas como estão. Então, agora, para entrar no mercado, para ser empregável, essa palavra, você precisa ter pós-graduação. Inclusive, já estão saindo alguns artigos que já não basta mais a pós-graduação lato sensu, né? Mas agora o mercado está valorizando pessoas que têm pós-graduação, stricto sensu, mercado, não a docência, o mestrado e o doutorado. Você sabe que aqui na qualidade de assessor da Pró-Reitoria de Educação Continuada, eu participei de algumas reuniões com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa na FAPESP para a formulação do Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo para os próximos 5 anos. E uma das questões que se colocava ali é que daqui a pouco nós superaremos a ideia do mestrado, doutorado e estaremos ali no pós-doutorado, quer dizer... Vai ser o requisito mínimo. Para começar, os requisitos vão subindo. De certa maneira, quer dizer, o mercado de trabalho, né, acompanha aquilo que a sociedade produz e tenta tirar proveito disso, para reduzir custos, nesse caso. Então, quero mão de obra mais qualificada e, quando tenho mão de obra mais qualificada, oferta e procura, né? Mão de obra mais qualificada, disputando vagas, eu posso manter os salários aqui embaixo. Esse ainda não é um fenômeno, embora possa ser uma tendência, ainda não é um fenômeno brasileiro. O Brasil ainda tem que trabalhar muito para qualificar fortemente sua mão de obra, porque o que nos falta num período de pleno emprego, como vivemos no Brasil, o que nos falta é uma mão de obra mais altamente qualificada. A gente sabe que a gente tem problemas de qualidade na educação brasileira, embora a educação básica tenha incluído grande parte dos brasileiros, a chegada na universidade ainda é para uma parcela relativamente pequena da população e a qualidade da educação que a gente produz no Brasil, salvo as raras e honrosas exceções, ainda deixa a desejar, até porque o Brasil, nos anos 90, sobretudo, fez um processo muito forte de privatização e desnacionalização da educação superior no Brasil. O Brasil, por exemplo, é um dos poucos países emergentes, né, que não tem nenhuma regulamentação sobre a entrada de capital estrangeiro na educação superior. Né? E, sendo assim, as questões de educação, de investimento estrangeiro na educação, como não tem regulação no Brasil, não são geridas pelo MEC, por exemplo. Claro. Elas são geridas pelo CAD e pela OMC. E os investidores discutem as questões de educação superior no Brasil como uma questão de comércio. Negócio. Exatamente. Então, a gente tem um conjunto grande de desafios. Problemas e desafios. Então, acho que sim. Acho que essa sua colocação, Silvio, ela é fundamental, porque no fundo, em toda a sociedade capitalista e concretamente nesse estágio que vivemos, essa perspectiva de que o mercado se aproprie de todas as iniciativas naquilo que seria para o seu próprio gerenciamento e etc., sem dúvida é um dado inquestionável, indiscutível. Entretanto, acho que nos cabe pensar sempre nessa perspectiva dos dois lados. Claro. Né? O quanto, neste processo, os sujeitos envolvidos ganham. Quer dizer, ganham no sentido dos seus processos de formação e tudo. Então, acho assim que hoje em dia, sem dúvida, para pensar naquilo que seria a qualificação de um docente, de um investigador, para um ensino superior legitimado, de qualidade, etc., enfim, a questão do pós-doutorado já está colocada. Eu acho que isso é claramente, quer dizer, hoje em dia é difícil na universidade se pensar, estou falando como tendência, se pensar na possibilidade de que você não complete o seu processo de formação sem um pós-doutorado, não só na universidade, como no sistema geral de avaliação. Tá? Então, sem dúvida, esse é um requisito. Agora, se por um lado isso é um requisito formal dado, ou porque o mercado se apropria disso, ou porque o próprio sistema de avaliação
inclui esse elemento como um elemento a mais de corte, acho que nos cabe pensar o quanto, de certa maneira, os sujeitos envolvidos nesse processo estão ganhando. Então, ainda na linha da questão da verba para a educação, né? Falei dos processos de inclusão. É muito claro, inclusive nós temos esse levantamento feito na pós-graduação brasileira, pelos FORPROPs, né? Pelos fóruns de reitores e tudo isso, e agora, enfim, as instituições comunitárias, como a nossa, por exemplo, estão com espaço aberto para uma série de editais, né, por exemplo, ou de proequipamento, ou mesmo vários editais que incidem naquilo que seria o processo de formação. Então, eu gostaria de enfatizar que há sujeitos ganhando com esse processo. Sujeitos ganhando no sentido de que, inclusive, estes levantamentos dos fóruns de reitores e tudo isso mostram que nunca a universidade brasileira teve tanto investimento, né, inclusive a nossa, como uma comunitária, tanto investimento para uma série de processos como nos últimos 10, 12, enfim, 15 anos. Então, acho que se há um movimento de mercado, se há um movimento perverso, como você chama, de jogar para mais aquilo que seria o processo de corte, há, sem dúvida, mais condições para que os sujeitos respondam para esse tipo de coisa. Claro. Óbvio que nós temos muito a percorrer nessa trilha e nesse caminho. Mas e há uma voltar, disputa, né? E há uma disputa. Há uma disputa, e se a gente volta para aquilo que seriam os processos de inclusão, nós precisamos garantir cada vez mais a ampliação do acesso a mais sujeitos que possam ganhar com esse processo de ampliação. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.